E aí, YouTube, beleza? Por mais que atualmente a questão das fake news tenha tomado uma dimensão catastrófica, isso não é novidade. Já existe há muito tempo. Se a gente for contar só da internet, basta a gente ver que o site eFarsas existe desde 2002. Ou seja, desde 2002, o Gilmar está desmistificando essas histórias mirabolantes que volta e meia aparecem na nossa vida, nos nossos e-mails, agora nas nossas timelines das redes sociais. Eu mesmo tive uma experiência com isso mais ou menos em 2003, se não me engano, quando eu fui escrever um post no meu blog sobre uma declaração de uma líder feminista que afirmou que a mulher não devia fazer sexo de 4 porque era uma posição de submissão, que para ela a mulher só devia transar por cima, porque ela estaria mandando no homem, estaria comandando as ações. Na época eu achei isso um pouco absurdo e aí eu decidi correr atrás para escrever um texto sobre isso, até porque o que eu faço hoje aqui nesse canal eu já fazia naquela época no meu blog. Mas como, sei lá, desde sempre eu corro atrás dessa questão das fontes, da origem das notícias, eu fui pesquisar um pouco mais para saber direitinho como é que foi essa história. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que a tal líder feminista nem existia. Pior, bastou uma simples pesquisa no Google. Eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido e aí eu fui ver quem tinha publicado, de onde tinha tirado essa história e eu acabei chegando num ponto em comum. Vários portais diferentes compartilharam essa notícia, mas todos partiam da mesma origem, que era um site de sátira. Tipo o que o sensacionalista faz hoje em dia, sabe? Já existia naquela época e o site criou essa história e muita gente simplesmente não se tocou de que era uma sátira, levou a sério e compartilhou. Ou seja, não é de hoje que a fake news engana um monte de gente. Mas eu estou gravando esse vídeo também para falar que existe uma diferença entre manipulação e fake news. Porque esse argumento aparece muito quando a gente vai questionar a veracidade de uma notícia compartilhada. Geralmente o que a pessoa diz é: vai me dizer que você acredita na mídia tradicional, na Globo manipuladora, na Globo lixo, na Folha, do Estadão, etc, etc. E eu quero falar exatamente sobre isso. A grande mídia manipula sim, mas ela manipula de uma forma diferente, mais sutil, mais refinada. Por exemplo, quando um filho de rico é pego com drogas, a notícia vem: jovem de classe média alta é apreendido com X quilos de cocaína. Já quando é um moleque da favela que é pego, a notícia é: traficante apreendido com X quilos de cocaína. Isso é manipular, é direcionar a opinião do receptor. Ela também pode manipular ocultando nomes, mudando termos sutis numa oração ou distorcendo dados estatísticos. E isso está todo mundo cansado de saber. Só que a mídia tradicional não inventa notícia. Sabe por quê? Porque por trás de toda notícia tem um jornalista que assina essa notícia. E se ele cometer qualquer erro, se ele acusar alguém injustamente, se ele cometer qualquer deslize, ele pode e vai ser processado. E a grana não é pouca não, é muito dinheiro. Isso acontece aqui no Brasil principalmente porque existe uma ilusão de isenção. Em algum momento decidiu-se que no nosso jornalismo as pessoas não deveriam tomar partido. O que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Se você pega a Fox, você sabe que ela tem um viés republicano. Se você pega a MSNBC, você sabe que ela tem um viés democrata. Isso é claro, e quem está recebendo as notícias já sabe disso, já conhece o viés e já sabe mais ou menos como interpretar a notícia. Mas como aqui a gente tem essa ilusão da isenção, de que a Globo não toma partido, de que a Band não toma partido, de que a Record, a Folha, o Estadão, o que quer que seja, de que essas grandes mídias não tomam partido, isso acaba gerando esse problema. A gente acaba achando que todo mundo que produz uma notícia é imparcial, quando não é verdade. E para mim eu acho que nem deveria ser mesmo. Eu quero saber qual é a visão política e econômica da pessoa que está produzindo aquele texto para que eu saiba o viés dela e consiga fazer aquele peso do que é fato e do que pode estar sendo balanceado. Porque senão acaba gerando esse problema de que quando a Folha, por exemplo, critica um plano de governo adotado pela Dilma, ela é direitista. E quando ela critica uma atitude do Bolsonaro, ela é esquerdista. As pessoas ficam jogando os veículos de mídia para um lado e para o outro de acordo com o seu próprio interesse. É basicamente o que todo mundo faz. Só que apesar disso tudo, o caso das fake news é muito pior. Porque a gente não sabe quem produziu as notícias, a gente não sabe quem divulgou essas notícias. Quando é em redes sociais mais fechadas, tipo WhatsApp, a gente nem sabe muitas vezes que essas notícias estão circulando e muita gente acaba sendo influenciada por mentiras. De fato, mentiras. A eleição do ano passado deixou isso bem claro. Teve mentira sim para os dois lados, mas um lado pesou
e muito. E o pior é que às vezes são notícias absurdas e as pessoas acabam acreditando. Por quê? Simplesmente porque essas notícias corroboram um ponto de vista que a pessoa já tem. Ataca algo do que ela discorda ou enaltece algo com que ela concorda. E isso é muito problemático. Isso destrói o senso crítico de qualquer pessoa e só reforça o ponto de vista que ela já tem, e de maneira equivocada. O que a gente devia fazer era o contrário, é estar o tempo todo questionando nossos próprios argumentos, nossa própria opinião, porque só assim a nossa opinião fica mais sólida e vai ser mais válida. Além disso, essas bolhas que as redes sociais nos colocam, só nos oferecendo informação que a gente já demonstrou interesse, só piora essa situação. Eu só consigo enxergar um lado de qualquer situação, e aí fica muito difícil eu questionar. E é por isso que está tudo indo por água abaixo, sem exagero, sem fatalismo. O negócio tá feio. E como a gente pode mudar isso? Eu só vou falar uma coisa que eu falo sempre. Checa as fontes das notícias que você consome. Vê de onde a pessoa que compartilhou a notícia tirou a notícia e vê a origem da fonte da pessoa que compartilhou essa notícia. Porque às vezes basta uma visão errada para contaminar todo um grupo social. A gente precisa mudar isso.